Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o pastor Vitor Laguardia, eu sou pastor presbiteriano, calvinista, reformado. E esse aqui é o meu primeiro vídeo para ficar marcado na história, hein? Mais pra frente, quem sabe a gente vai desenvolver mais coisa, vai ter equipamento melhor e por aí vai embora. Mas hoje nós vamos discutir coisa boa. Esse canal é para você que está chegando agora na fé reformada, que ainda não entende muito bem, precisa melhorar aí a compreensão de muita coisa. Então eu estou aqui para te ajudar nesses primeiros passos. Mas é também para você que já está há algum tempo, que já sabe mais de teologia e quer discutir algumas coisas. Por isso que no quadro de hoje, como é que eu vou estrear esse canal? Estrear sim, eu tô falando que eu vou estrear, mas na verdade já tem pregação. Corre lá e assiste também. Mas como é que eu vou estrear esse canal hoje nesse sentido de vídeos aqui? Vou responder perguntas lá do Instagram, as perguntas que vocês fizeram, e aí agora a gente vai olhar aqui para responder com mais profundidade. Pastor, se Deus ordenou a queda, então ele é o autor do mal? Isso é uma pergunta que muita gente faz, muita gente não compreende aí o calvinismo e tudo mais, por causa dessa questão aqui do mal. Mas isso aqui, a gente tem que entender alguns pontos. O primeiro é a nossa limitação racional. Nós não podemos colocar Deus e a palavra de Deus, a revelação, numa caixinha e dizer que a gente entende tudo, porque senão a gente vira o próprio Deus. Então vamos colocar assim, o que a Bíblia fala de verdade? Primeiro, a Bíblia fala que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Deus governa sobre todas as coisas, que todas as ações do mundo, tudo está debaixo do governo de Deus. A Bíblia fala que Deus faz tudo que lhe apraz do jeito que ele quer, que ele está acima dos céus, que ele é o Todo-Poderoso. Ou seja, não existe um átomo que está correndo solto aqui na história e que está correndo solto sem Deus. Porque senão esse átomo, ele ia poder fazer o quê? Destruir os planos de Deus, impedir os planos de Deus. Isso não é verdade. Então, para que a coisa funcione, Deus precisa ser soberano. Ou você acredita que ele é soberano, ou você acredita que ele não é soberano. Só que se você fala assim, não, Deus não é soberano, ele não é o Todo-Poderoso, aí nós já estamos falando de outro Deus, não é o Deus da Bíblia. Inclusive, ele deixa de ser um Deus confiável, concorda comigo? Porque olha só, se Deus não governa tudo, se Deus não tem o poder para interferir em tudo, significa que você pode orar para ele e alguma coisa pode dar errado. Você pode falar assim, Senhor, olha só, o meu chefe está fazendo isso, 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 e Deus vai virar para você e falar assim, olha, eu não posso fazer nada, é o livre-arbítrio dele, poxa, que barra, hein, eu não posso fazer nada. Cara, não é isso, isso não é verdade. Simplesmente não é assim que acontece. Então Deus é soberano, esse é um ponto. Só que se Deus é soberano, entra o problema aqui, como que o pecado entrou no mundo. Queda aqui, talvez você não esteja familiarizado com esse termo agora. O que é queda? Queda é a entrada do pecado no mundo. O relato ali de Gênesis, capítulo 3, quando fala que o homem pecou, comeu do fruto proibido. Inclusive você sabe que fruta que era, né? Coco. Porque está lá em Gênesis 3:6 assim, tomou e comeu. Só tem o coco. Mas enfim, isso aí é piada. O homem veio então, desobedeceu, comeu do fruto. Essa é a queda. E aí a pergunta é, ele é o autor do mal? Se ele determinou que essa queda ocorreria? E a resposta é não. Porque a Bíblia também apresenta algo paralelo ao fato de Deus ser soberano, que é o quê? O homem é totalmente responsável pelos seus atos. Ou seja, se você tomou uma decisão errada, você tomou porque quis. Adão tomou uma decisão livremente errada, porque ele quis. Só que de alguma forma isso também estava nos planos de Deus. Você peca porque você quer, é o seu coração. Deus simplesmente permite que isso aconteça. Agora, como é que você junta a soberania de Deus com a responsabilidade do homem? Aí eu vou te ensinar 3 palavrinhas que são mágicas, que é eu não sei. Não faço a menor ideia. Não tenho capacidade de compreensão para isso. Às vezes a gente vê a gente tentando fazer, né? Ah, não, vamos juntar isso aqui. Cara, não dá certo. Para mim, a Bíblia simplesmente afirma as duas coisas e a resolução desse problema está na mente de Deus e não na mente humana. De modo que eu entendo que Deus é totalmente santo, ele é puro e não pode ver o mal, não é isso que a gente vê na palavra? Puro e não pode ver o mal. Mas o homem é totalmente responsável pelos seus atos. As duas verdades precisam ser pregadas
As duas verdades precisam ser ensinadas. Não dá para fugir disso. Então, se Deus ordenou a queda, ele é o autor do mal? Não, não é o autor do mal. De modo algum. Mas ele ordenou a queda? A meu ver, ele ordenou a queda. Porque ele tinha propósitos maiores. Então ele usa a queda para esse propósito. Quais propósitos? Romanos capítulo 9. Autorrevelação de Deus. Deus se revelando na sua justiça, na sua ira, ou seja, todos os seus atributos. Deus não se revelaria na sua completude se não houvesse queda. Mas tem outro ponto ainda disso. Você não saberia a profundidade do amor de Deus se não tivesse a queda. Você nunca ia saber que Jesus Cristo seria capaz de se fazer homem, morrer da forma que morreu na cruz por sua causa, se não existisse a queda. Então a queda serve para um propósito revelacional muito intenso da parte de Deus. Vamos de coquinha. Acalmar os ânimos. Segunda pergunta, qual a maneira correta de evangelizar? Nós somos calvinistas, né? Nós somos reformados. Então as pessoas questionam, primeiro, por que você evangeliza, já que Deus tem os seus eleitos? E essa pergunta, ela é extremamente infantil, vamos ser sinceros. Por que ela é infantil? Porque você vê todos os calvinistas evangelizando, então na prática isso não existe. Mas por que eu evangelizo? Porque Deus determinou o fim, ou seja, ele determinou quem vai ser salvo, mas Deus também determinou o meio. E o meio é a pregação, o meio é o evangelismo. Então não tem como você falar assim, por que evangelizar? Porque se Deus quisesse que a pessoa fosse salva por osmose, ele tinha falado. Mas ele falou o seguinte, vai, prega o evangelho a toda criatura. Então simplesmente estou cumprindo uma ordenança de Deus usando o meio que ele disse. A pergunta de, por que você evangeliza? Ela é infantil. Ela é coisa de criança, de quem não sabe o que está falando ainda. Eu prego porque Deus mandou pregar e disse que é por meio da pregação que ele salvar. Agora, qual a maneira correta? Eu já percebi que as pessoas não sabem evangelizar. Não sei se você concorda comigo. Mas por que eu acho que as pessoas não sabem evangelizar? Porque se eu te perguntar agora o que significa o evangelho, você vai falar, Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E você não faz ideia do que isso significa de verdade, né? Já parou para pensar nisso? Cara, a maioria das pessoas não sabe por que Jesus morreu na cruz e o que significa profundamente o fato dele ter morrido na cruz e pagado os nossos pecados. Então vamos lá. Por que Jesus morreu na cruz? Um primeiro ponto de vista bíblico e correto. Porque nós estávamos em débito com Deus por causa do nosso pecado. O mundo é de Deus, o mundo foi criado por Deus, pleno, perfeito, justo e santo, e nós transgredimos esse mundo e nós transgredimos essa lei. Então, se a obediência gera vida, a desobediência gera morte, ou seja, nós estamos condenados à morte. Quando Jesus morre em nosso lugar, o que ele está fazendo é pagando o preço do nosso pecado. A morte que era minha, a morte que era sua, passa a ser de Jesus. E aí, por causa da fé em Jesus, eu obtenho vida. Esse é o primeiro tópico. Mas aí tem um segundo tópico que a gente se esquece e que a maioria das pessoas parece que não percebe, que é o tópico da liberdade. Jesus morreu para nos dar liberdade. De quê? Do mundo, da carne e do diabo. Porque o que a Bíblia fala é o seguinte, nós éramos escravos do império das trevas, escravos do diabo, escravos da nossa própria carne, de forma que o nosso coração é desordenado por causa dessas coisas. O diabo nos tentando com as nossas concupiscências, a gente faz aquilo que ele quer, ele consegue, de certa forma, nos dominar. Então, as pessoas ficam presas na teia do pecado e enredados no enredo do diabo. Quem é que quebra esse ciclo vicioso? A cruz. O que as pessoas precisam ouvir hoje? Porque a pergunta é, qual a maneira correta de evangelizar? O que as pessoas precisam ouvir hoje? Existe liberdade no sangue, na morte de Jesus. Então, qual é a maneira correta de evangelizar? É você contar a história de que Deus criou as coisas perfeitas e que o mundo é dele. A transgressão desse mundo foi culpa nossa. O caos que o mundo está hoje é culpa nossa. Esse caos ele está dentro de nós, ou seja, minha mente, meu coração. Fora de nós, porque o mundo está uma bagunça. Quando Jesus morre na cruz, ele pode agora, com o poder dele, não nosso,
dominar o pecado que habita em mim. Essa é a união mística com Cristo. Cristo unido a mim, dominando o meu pecado. E ele pode também ser um rei para o mundo que está desordenado. E além disso, ele me deu vida e ele me deu a promessa de que no juízo final eu não vou ser julgado como condenado por Deus. Ou seja, eu já fui justificado agora. Essa é a maneira correta de evangelizar, contar essa história. Terceira pergunta, sua visão sobre ecumenismo. Tem que saber a diferença aqui de ecumenismo e de sincretismo, né? Muita gente usa essas palavras intercambiáveis, mas eu acho que elas não são a mesma coisa, não. Sincretismo significa você absorver coisas de outras religiões, práticas e crenças e colocar dentro da sua. Então, por exemplo, aquele pessoal pentecostal e neopentecostal que começa a rodar no manto, inclusive todo mundo vestido de branco, igualzinho o pessoal da Umbanda, eles ficam praticamente incorporados, igual o pessoal das religiões de matriz africanas. O que é isso? Sincretismo. O que é o neopentecostalismo que começa a vender rosa ungida, água ungida, não sei o quê? Sincretismo, porque isso não é próprio da religião cristã, isso é ocultismo. Então foi uma prática incorporada. Agora, ecumenismo não é bem isso, né? Porque ecumenismo é uma ação conjunta dentro do cristianismo em prol do reino. Então existem coisas que eu consigo fazer e coisas que eu não consigo fazer de ecumenismo. Por exemplo, tradução da Bíblia. Essa Bíblia que eu estou usando aqui é NVI. Até onde eu sei, ela foi traduzida por batistas, né? Deixa eu ver aqui se dá para ver. Santo André, primeira edição. É porque eu tô falando porque eu acho que o Saião participou dela, né? Não sei, mas eu acho que esse aqui, ó, Geográfica Editora, não sei nem que editora que é essa. Mas veja bem, Batista, que fez isso, para mim é um movimento ecumênico, né? Tem razão, tem a ver com o ecumenismo. Se você tem um missionário da Assembleia de Deus, um cara que é ponta firme, crente, num lugar inóspito, fora do Brasil, em que eu não tenho um presbiteriano lá, se eu quiser apoiar esse cara, isso é um movimento ecumênico. Agora, tem coisas que tem limite. Por exemplo, será que vale a pena eu sair para ir orar no monte com um irmão, que eu sei que é crente, mas ele é do reteté, e aí ele tem coisas que eu não acredito? Por exemplo, ele vai começar a falar em línguas. Não é que você não pode, mas eu acho que talvez você vai ficar desconfortável e ele também. Então, acaba sendo o limite, né? Essas coisas. Mais uma pergunta, seria pecado se eu tatuasse algo que lembre alguém importante para mim, tipo uma avó falecida? É a velha pergunta, tatuagem é pecado? A resposta é não, não é pecado. Você pode tatuar o que você quiser. Eu vou te falar a verdade, eu detesto tatuagem. Assim, pra mim, né? Eu acho que eu ia arrepender no dia seguinte, porque eu mudo de ideia todo dia. Então, assim, eu com tatuagem não dá certo, não. Agora, quer tatuar uma avó falecida? Olha, você pode tatuar o que você quiser. Eu tô lembrando quem foi que tatuou a mãe e o cara falou assim, o Rogério Ceni, meu Deus. Eu não lembro quem que é. Muito bom, não lembro quem que é. Tatuou a mãe e o outro falou assim, o Rogério Ceni. Não, era a mãe. Mas enfim, cuidado só pra tatuar bonitinho sua avó, né? Vai que... Eu tô falando da avó falecida da pessoa, né? Mas assim, cuidado, né? Você tatuar, isso é uma tatuagem bonita, aquela coisa toda. Vamos lá, o dízimo continua ou ficou no Antigo Testamento? Todo mundo pergunta isso também, Jesus da glória. Vamos lá. Dízimo, no período do Antigo Testamento, vem como lei. Então, no sentido de lei, nós não temos dízimo. Por quê? Porque nós não vivemos sob a lei. Só que o dízimo, ele existe antes da lei, como princípio. Esse aqui é um ponto. Então, no Novo Testamento, eu acredito que o dízimo, 10%, como é que eu vou falar? Seria como se fosse uma medida dada por Deus de referência, para você entender se você está sendo mesquinho ou generoso. Significa que num mês que eu der 7%, eu estou com problemas? Não, não é isso. Mas você tem que olhar e falar assim, poxa, eu nunca estou conseguindo chegar perto, minhas dívidas estão tão grandes que está tão difícil. Tem uma questão, às vezes você precisa reorganizar a sua vida financeira. Ou, meu Deus, o cara dá 20%. E assim, com alegria. É um crente, cara, coisa boa, é isso aí. Então fica como uma medida, não como um mandamento, né? Não como uma lei. Mas
os 3 pontos que eu acho importantes, que é o que eu ensino aqui na igreja, hein? Regularidade. O cara que dá dízimo 2 vezes ou oferta 2 vezes no ano, ele tem algum problema com mamon no coração dele. Generosidade. O cara ganha 50 mil e ele dá 50 reais. Ele tem algum problema com generosidade aí. E alegria. O camarada que dá com dor no coração, ele também tá com algum problema, né? Ele deveria dar com alegria. Uma pergunta. Como ajudar minha mãe que está numa baita igreja herege a abrir os olhos? Essa pergunta é difícil, hein? Inclusive, olha só, tá tendo um movimento muito forte reformado, né? Tá tendo um movimento muito forte de saída de seita e de igreja ruim para o meio reformado. E aí algumas pessoas têm chegado com essa situação, tipo assim, cara, o que eu faço? Porque eu tô vindo meu marido aqui e tá vindo o marido e a esposa não quer vir. Tá vindo o filho e a mãe não quer vir, que é o caso aqui, né? E assim, cara, dependendo da igreja, isso é um verdadeiro transtorno. Vamos falar a verdade. Isso é um verdadeiro transtorno. Então, o que fazer nesse caso aqui? Primeira coisa, dependendo, se você ficar batendo de frente demais, especialmente com o líder ali, assim, falando mal dele toda hora, tal, você pode espanar essa pessoa. Por quê? Porque o líder ali é como se fosse um pai espiritual. Você não quer que alguém fique falando mal do seu pai e da sua mãe. Então eu acho que você deve, quando tiver como é que fala assim? Quando tiver uma denúncia real, você fala, olha só, fulano desviou dinheiro, mãe, vai lá. Ou, meu Deus, ó, houve um caso de abuso aqui, vai lá. Aí você fala. Agora, quando for só assim, ó, ele manipula as pessoas, evita. Fala de vez em quando, mas evita. Para não gerar intriga. Segunda coisa, pregação para essa pessoa. Você tem que fazer. Mas se você fizer todo dia, você vira um crente goteira. Que enche o saco. Essa é a verdade. E aí a pessoa já, não quero mais. Também não vale. Mas aí também entra outro ponto. Você vai pregar, de vez em quando você fala lá da liderança, mas o último ponto, testemunho. O testemunho e o amor é o que quebra qualquer barreira. Não tem jeito, cara. Se você testemunhar que você está feliz, é o primeiro ponto. Porque a pessoa, quando está numa seita, ela acha o seguinte, fulano nunca vai ser feliz fora daqui. E aí ele vai olhar para você e falar assim, meu Deus, ó, o homem tá feliz, a mulher tá feliz, o casal tá feliz. Já é um ponto super positivo ali. Segundo testemunho, estamos bem espiritualmente. Olha só, eu tô aqui e eu tô bem espiritualmente. Cara, isso quebra, isso é maravilhoso, eu tô bem espiritualmente. Então, dá esse testemunho. Tô bem espiritualmente, tô feliz, quando possível, prega a palavra. Ó, não esquece, hein? Inscreve aqui no canal que eu tô te esperando pro próximo vídeo.